Como é que eu vou medir o sucesso na adoção da computação em nuvem? Como é que eu vou conseguir medir se eu vou ter uma adoção de uma forma correta nas melhores práticas dentro da cloud, né, de forma que eu não perca dinheiro, né, relacionado à questão de custos, não tenha problema relacionados à segurança e conformidades do meu ambiente juntamente com o cliente também, né? Então, como é que eu vou medir esse sucesso aí entrando no ambiente de cloud computing? Uma das questões, a gente tem que ter o alinhamento das necessidades do negócio. A gente nunca vai repassar para o cliente aquela melhor solução, porque a gente acha que é a solução nova do mercado, que está no momento aí, só porque é a melhor solução, é a solução do momento para o cliente. A gente tem que alinhar as necessidades do negócio primeiramente com o cliente, para poder trazer a melhor solução de nuvem para ele. Então, eu preciso do alinhamento da necessidade do negócio, ok? A transição técnica e cultural para os processos da empresa, a gente tem uma transição técnica e cultural aí na questão dos processos da empresa. A cultura da empresa de atuação com cloud, à medida que a gente faz essa migração, essa adoção na computação de nuvem, ela muda. Então tem que se envolver todas as áreas, tá? Não adianta achar que é só a equipe de departamento de tecnologia da empresa que tem que estar envolvida, mas tem que estar envolvida todas as áreas. E uma forma que a gente está fazendo de envolvimento é esse treinamento aqui também de introdução à cloud, né? Também mudança na forma de interação com aplicações. Então as aplicações ela são alteradas a sua forma de interação, tá? Não só muitas vezes com o cliente final, às vezes ele não vê uma diferenciação disso, mas voltada ao modo de escrita das aplicações. A gente falou um pouco disso anteriormente, né? Você tem que ter uma modularidade maior aí das aplicações para que possa ser adotada a parte de nuvem. Então a gente vai ver aí as estratégias na adoção da nuvem, né? Como é que a gente vai fazer esse plug da nossa infraestrutura para a nuvem, tá ok? Então hoje na parte de adoção computação em nuvem o tema é muito extenso, mas nós vamos ver só metade dele hoje, que vai ser os objetivos da empresa, em primeiro lugar, que é o que eu estou falando, como selecionar o provedor de acesso à nuvem, a adoção para a nuvem os processos da empresa e saber um pouco mais sobre o que é o SLA, que é o Service Level Agreement, né? Que é toda aquela troca, aquele contrato do serviço ali, nós vamos falar um pouco disso também. Na próxima semana a gente entra no que muda nas premissas da empresa, o processo de validação, entramos na parte de migração e aplicações para a nuvem e finalizamos com fundamentos de aplicações na nuvem, cobrindo o desenvolvimento das aplicações na nuvem e os desafios e riscos. Tá ok? Então, quais são os objetivos da empresa em primeiro lugar? Eu tenho que ter em primeiro lugar os objetivos da empresa. Foi o que eu iniciei ali falando para vocês naquela frase anterior. Eu tenho que alinhar os objetivos da empresa ao que eu vou repassar para o cliente, ao que vai demandar para o meu ambiente. Não necessariamente eu vou trazer a melhor tecnologia para o meu cliente ou para dentro da minha empresa sem alinhar esses objetivos, né? Então a empresa só vai migrar para a nuvem se ela tiver os objetivos organizacionais da empresa muito bem adequados à nuvem, tá? O negócio da empresa tem que estar alinhado com a nuvem. Então não adianta eu querer subir o meu ambiente para a nuvem se o negócio da empresa não está alinhado, se eu estou implantando um ambiente de nuvem dentro da empresa e esse ambiente não vai atender a minha empresa, então eu tenho que olhar por essa ótica, por esse lado também. E quais os benefícios com a adoção da nuvem computacional. Então tudo isso aí tem que vir em primeiro plano. Objetivos organizacionais da empresa, o negócio da empresa e quais os benefícios com a adoção da nuvem. Tá ok? E a gente tem que sempre mapear os objetivos da empresa com o tipo de modelo de nuvem, seja ela IaaS, PaaS e SaaS, que a gente já falou anteriormente, né? Infraestrutura como serviço, plataforma como serviço ou sistema, software como serviço, né? Então a gente tem que fazer todo esse mapeamento para trazer o melhor modelo de nuvem de acordo com o objetivo da empresa. Então a gente tem aqui um exemplo de mapeamento desses objetivos para o modelo de nuvem, né? Então como é que a gente faz esse mapeamento?
Vamos supor que eu tenho três cenários aí de empresas, tá? O primeiro cenário, a empresa precisa reduzir o custo na infraestrutura de TI e otimizar os recursos atuais da TI através da redução de manutenção do serviço, seja ele atualização, upgrade de versão e por aí vai. O segundo momento, aí, a segunda empresa tem que reduzir os custos na TI, otimizar o desenvolvimento de aplicações usando uma plataforma em comum que não seja mantida pelo departamento interno de TI. E o terceiro também vai reduzir o custo, manter o controle sobre a manutenção dos serviços, dos servidores de serviço e manter o controle sobre o desenvolvimento das aplicações. A primeira opção, a primeira questão ali, né, meu cenário de redução de custos e otimizar os recursos atuais da TI através da redução da manutenção dos serviços, qual que seria o modelo de serviço de nuvem que mais se adequa a esse primeiro cenário? Então, vocês imaginam aí, de acordo com o que a gente já estudou anteriormente, seria PaaS, IaaS ou SaaS? SaaS, né? É o software como serviço. Então, eu vou reduzir os custos e vou otimizar os recursos atuais da TI através da redução da manutenção. Eu não tenho que preocupar com isso. Tá ok? Segundo cenário, que vocês acham que é? O primeiro é SaaS, então tem o PaaS e IaaS, né? Tenho ambos. Que seria o segundo cenário? Segundo, PaaS. Justamente, vai ser a parte de PaaS. Por quê? Eu quero otimizar o desenvolvimento das aplicações usando uma plataforma comum que não seja mantida pelo departamento interno. Eu não tenho que estar isso comigo. Então, logicamente, a última opção de manter todo o controle no meu ambiente, né, da minha infraestrutura de TI, meu departamento de TI tomar o controle, seria infraestrutura como serviço. Porque eu vou manter o controle de criar o servidor, criar a parte de aplicações do meu ambiente, banco de dados e fazer todo o suporte disso na nuvem. Tá? Então, temos que ter em vista o que o cliente necessita para adequar o melhor modelo de serviço de nuvem para ele. Tá? Isso aqui é um exemplo que é base, inicial, pequeno, pode ter mais algumas informações, às vezes você vai pegar internamente ou com o cliente seu algo que não está descrito nisso, mas já é uma forma aí de ter em mente qual seria o melhor modelo de serviço em nuvem. Logicamente, a avaliação é feita em outras questões também dentro da nuvem, que a gente já falou anteriormente, para poder chegar no melhor modelo. Nem sempre o que está sendo falado, que é SaaS aqui, o cliente vai querer também. Às vezes o cliente não se interessa por um modelo SaaS. Pode ser que, mesmo que ele queira otimizar os recursos, ele quer um modelo de IaaS, né? Então já passa a ter um controle maior. Na conversa que você tem, na entrevista que você tem com o cliente seu, você vai conseguir enxergar isso aí da melhor forma e propor a melhor solução para ele. Falando do ambiente SaaS, quem busca o ambiente SaaS busca consumir o software mais como serviço, né? Ele quer ter uma redução de custos com atualização de software, licenciamento, distribuição de software, servidores no data center. Então ele não quer saber de nada disso, ele quer simplesmente o software e fazer a utilização daquele software, né? Ele não quer saber de mais nada dessa parte aí que a gente utiliza hoje de atualização de software, licenciamento, distribuição de software e servidores. E o departamento de TI, ele só deve fazer o quê? Manter roteadores e switches, toda a infraestrutura de rede, né, que provê a conectividade aí com a internet. Então isso ainda o departamento de TI tem que prover. A empresa ainda tem que ter isso em mente e manter funcionando. Por quê? A base da computação em nuvem é a internet. Eu tenho que ter internet, conectividade com a internet aí para poder ter a minha estrutura funcionando, tá? Com o meu ambiente, ok? A não ser que você precisa dessa estrutura somente na nuvem. Não tem conexão com nada dentro da sua empresa. Mesmo assim, você precisa da internet. Não é? Eu não consigo me conectar com nada na nuvem sem internet. Ok? Então, a gente entra na parte que o desenvolvimento de habilidades em gerenciamento e provisionamento de serviços tem que ser visto. Tá? Você tem que ter um desenvolvimento aí das habilidades de gerenciamento e provisionamento dos serviços. Então, o cliente pode requisitar um serviço no portal, sem necessidade, às vezes, da área de tecnologia. Né? Você pode ter uma equipe de desenvolvimento que ela vai fazer essa requisição de um serviço diretamente no portal do seu player de nuvem, né?
Ele pode ter ciência, ele tem que ter ciência da automação que vai fazer esse provisionamento dinâmico. Então, por trás daquele portal ali bonito que você clica, faz o provisionamento das suas máquinas e tem tudo funcionando, tem uma automação por trás disso que já faz esse provisionamento todo do serviço e sem intervenção do departamento de TI eu posso fazer isso. Vai servir isso para toda empresa? O departamento de TI não intervir? Não, tá? Às vezes o foco da empresa é ter o ambiente, mas ela precisa de um departamento de tecnologia da informação para fazer isso, né? Ou então ela parte disso ela faz, né? E a outra parte o departamento de TI que vai fazer, tá? Então, o que acontece muito no cenário de hoje em dia é você ter o broker, que é o caso aí da Sysmap, ofertando nuvem, e ela faz essa intervenção aí como departamento de TI da empresa. Ela presta essa consultoria no projeto, seja ela no serviço gerenciado, e a partir daí nós passamos a Sysmap a ser o departamento de tecnologia para os nossos clientes, tá? Inclusive atuando diretamente com o departamento de TI da empresa. Acontece muito, né? O departamento de TI da empresa tem outros focos internos, ele contrata um broker, uma empresa de consultoria para isso, tá ok? E o que o departamento de TI pode auxiliar nas tarefas, né? Ele pode ajudar a entender e explicar como é que funciona o ciclo de vida das aplicações. Então, o departamento de TI ele vai prestar uma consultoria aí para explicar o funcionamento do ciclo dessas aplicações, desses serviços na nuvem, né? Ele pode ajudar a entender os parâmetros necessários de desempenho, então cuidar da parte de desempenho e de elasticidade, ok? E auxiliar. E também auxiliar no entendimento de requisitos de qualidade do provedor de serviço. Entender quais são os requisitos ali de qualidade, de segurança que os provedor de serviços está te provendo e que você necessita de fazer no seu ambiente aí para manter na nuvem, ok? Então, como é que eu seleciono o provedor de acesso à nuvem? Como é que eu vou fazer a seleção de qual provedor que eu vou utilizar para o meu ambiente na nuvem, né? Seja ele Vivo, seja ele AWS, Azure, Google ou qualquer outra, tá? Então tem alguns passos aí a avaliar para poder selecionar o melhor provedor de serviço e se eu vou para a nuvem ou não, tá? Um dos passos que a gente costuma falar é avaliar o histórico da empresa, né? Eu preciso de conhecer esse player, entender quem é ele, para poder levar o meu ambiente e ter confiança nesse provedor aí, para deixar a minha estrutura na sua nuvem, né? Então tem que entender qual que é a sua reputação perante o mercado. Eu tenho possibilidade de saber se essa empresa é uma empresa que entrega o que ela fala mesmo ou não. Feedback de outros clientes, a gente costuma às vezes ter contato com outros clientes, até amigos de outras empresas que conseguem te dar feedback desses clientes, tá? Consegue te explicar melhor se esse provedor é de confiança ou não. Ranking do provedor em comparação aos outros, a gente tem o Gartner, que ele costuma te mostrar o ranking desses provedores aí perante o mundo aí na parte de nuvem, seja ela infraestrutura como serviço, plataforma, seja ela como software como serviço. Então você consegue ver e ter uma visão melhor aí de como é que ela está ranqueada no mercado. Nem todos os players passam por esse ranqueamento no mercado. Alguns atuam mais em um nicho, que é o caso um exemplo da própria Alibaba, a Huawei, que tem a nuvem delas na Ásia, então você não consegue ter como um todo isso aí, mas tem o ranqueamento naquele local lá, tá? Mas ranqueamento mundial você também consegue ver. Ranqueamento no Brasil a gente consegue também entender melhor e ver como é que está funcionando isso no nosso mercado brasileiro. Os serviços oferecidos, então volta lá atrás onde a gente falou que tem que estar alinhado com o negócio da nossa empresa, do nosso cliente. Os serviços oferecidos entram nisso? Será que o serviço que ele está oferecendo hoje está alinhado ao meu negócio? Vai atender o meu cliente? Vai me atender como empresa? Então eu tenho que
preocupar com isso também. A disponibilidade dos serviços no provedor. Será que o provedor ele me traz um SLA, que a gente vai falar daqui a pouco, um tempo aí de disponibilidade que vai me atender ou não? O provedor meu, ele hoje me dá uma disponibilidade de 80, 70% do ambiente. Isso serve para mim? Isso vai me atender? Será que é esse o melhor player do mercado? E a gente tem que ter em mente que o downtime, essa queda, vai acontecer, né? Você pode ter esse problema. Até nos principais players você já teve isso, já aconteceu isso. Só que você tem que entender qual que é o tempo de recuperação diante de um desastre. A empresa ela vai conseguir voltar ao seu ambiente rapidamente? Como é que a empresa vai lidar com isso? Quais são os dados, né, que são afetados? Como é que os dados são afetados? Ali seria o como na frente, né? Como os dados são afetados. Então ele tem que te mostrar, te explicar isso. Qual que é o SLA de atendimento, para voltar ao seu ambiente, o tempo de recuperação do seu ambiente. Então isso tudo você tem que procurar saber no caso de uma queda, tá? Isso a gente tem que ver antes. A gente tem que ver no contrato, ver o que o provedor está repassando para a gente, entender bem isso. Não é simplesmente levar o ambiente para a nuvem e deixar, como se diz, a Deus dará lá, tá? A tecnologia do provedor é compatível com a usada nas premissas da minha empresa? Será que a tecnologia desse provedor vai atender a minha empresa? Né? Tem integração com o que eu tenho hoje? As minhas aplicações, eu consegui reescrever ela de uma forma correta? Que eu vou conseguir integrar com o provedor? Mas será que o provedor A é o melhor? Ou o provedor B está mais bem inteirado às premissas da minha empresa, né? Se não está, pode haver investimento alto em aprendizado e da equipe de desenvolvimento. Então, se você não tem uma compatibilidade aí do provedor com as premissas da sua empresa, você pode ter um custo alto aí em aprendizado da equipe. Então, você tem que fazer um treinamento para a sua equipe daquele ambiente para que ele possa trabalhar com aquele ambiente do provedor. Então, será que esse é o melhor provedor para você? Tá? Então, a gente tem que pensar nisso também. E nós temos mais uma série de considerações aí que tem que ser feitas, né? Uma delas, responsabilidades do provedor. Você tem que revisar o contrato modelo. Todo provedor de nuvem tem um contrato modelo onde fala de suas responsabilidades. Então, parte chata, né, que o pessoal costuma achar chato aí, que é a parte de contrato, de ler. A gente sabe que a grande parte dos brasileiros se fala aí nas pesquisas que não gosta de ler. Então tem que ler contrato. Tem que entender o que a empresa, o provedor está te falando, tá? Então revisar o contrato modelo aí do provedor. Segurança dos dados. Qual que é a política de segurança do provedor? Né? O que ele está trazendo aí para você de segurança para o seu ambiente, em caso de algum problema? Será que ele vai evitar algum tipo de problema de falha de segurança aí e vai te dar algum suporte com relação a isso? A recuperação contra desastre, que a gente falou. Qual que é a forma de manuseio de seus dados em caso de desastre? Ele vai te prover algum serviço que vai te ajudar no caso de um desastre do seu ambiente, não do provedor. A gente falou lá antes do provedor cair, mas do seu ambiente ter algum problema relacionado a ataque, relacionado à queda, né? Alguma coisa que foi provisionada por você, gerenciada por você, pela sua empresa, e não foi muito bem feito, né? Como é que é o manuseio desses dados? Modelos de adoção suportados pelo provedor. O provedor hoje ele te entrega somente nuvem pública ou se você precisar de nuvem híbrida ou privada, também ele vai integrar. A gente sabe que isso não é uma premissa, não é muitas vezes uma necessidade, né? Mas tem empresas que têm necessidade de estar numa nuvem pública e pode ser que amanhã ela precisa de fazer de uma forma híbrida, que a grande maioria hoje faz de forma híbrida, conectando a nuvem pública com o seu ambiente on-premise, seu ambiente local, tá? Então o provedor vai conseguir te prover isso, ou então se a empresa precisa de uma nuvem privada, de uma extensão disso, de um stack, né, de nuvem privada para isso. Hoje os players, a grande maioria, te provê essa possibilidade, né? Então a gente tem que entender esses modelos de adoção suportados aí pelo provedor. O modelo de controle de identidade, né? Então, qual que é o modelo de autenticação e autorização? É o que a gente falou da federação, do SSO,
nos capítulos aí nos módulos anteriores. Eu consigo fazer uma autenticação única, né, onde eu autentico com um único usuário, o meu cliente, e ele tem acesso às funcionalidades da nuvem. Ou eu não tenho esse modelo de autenticação e autorização. Eu preciso de ter um usuário para o meu ambiente, um usuário para acessar a nuvem, um usuário para o serviço. Será que isso vai valer a pena? Né, tem que pensar nisso também. Auditoria dos dados. Se caso eu precisar de fazer alguma auditoria nos dados da minha empresa, eu tive um problema aí de falha de segurança ou algum vazamento de informação, inclusive na aplicação, por exemplo, eu consigo ter do provedor os dados necessários para a auditoria. O que eu preciso fazer para que isso ocorra, né? Às vezes o provedor ele já te pede que você preencha um formulário, né? Onde ele se resguarda de algumas questões para te fornecer essas informações, tá? A gente precisa de alguns dados. Então tem que ver essa questão da auditoria de dados aí também. Manutenção do serviço. Provedor, gente, ele também tem as suas paradas para atualização de ambiente, para troca de equipamento, que a gente sabe que ele tem hardware por trás disso, tem servidores, tem equipamento de rede, mas essas paradas programadas, elas vão afetar o ambiente meu hoje? Será que vai afetar? E se afetar, o que a empresa vai me prover aí de suporte quanto a isso? Ela vai me avisar antes? Ou ela não me avisa antes? Você não olhou o seu contrato e lá estava escrito que ela podia parar na hora que ela quisesse o seu ambiente. Aí o que acontece muito das empresas é ela escolher um provedor de nuvem que não é muito conhecido, que é pequeno, né? E a partir dali, no contrato está descrito que amanhã ele pode parar o ambiente inteiro, fazer uma manutenção no tempo que ele quiser, e a partir dali você está com seu ambiente todo parado. E pode estar perdendo dinheiro. Né? Então tem que tomar cuidado com essa questão também. Além disso, só pensar no hoje não adianta. Visão futura. Qual que é o roadmap do provedor de serviços? Né? O que vem por aí? Qual que é a estratégia que ele tem para funcionalidades novas? Quando eu falo de visão futura, hoje em dia a tecnologia, já há muito tempo, o visão futura às vezes é de um mês para outro. Né? Hoje eu uso virtualização, já estou usando agora Docker, container. Né? Eu estou usando orquestração disso, de toda essa parte de container. Então, qual que é a estratégia da empresa para fornecer esse tipo de serviço para você? O que não tem hoje e vai ter no futuro? E quando que vai ter isso? Né? Então, a empresa tem que te dar esse retorno. Você tem que ter um roadmap. Toda empresa aí que se preze, provedor de nuvem, te manda boletins com roadmap. Né? Os principais players já fazem isso, inclusive tem até site com o roadmap do que tem de novo aí, o que está vindo e quando que vai entrar. Né? Um exemplo aí, essa semana está acontecendo o Microsoft Ignite Orlando. É um evento que a Microsoft faz anualmente para mostrar as novidades do mercado dela. Tá? Então, o que tem de novo? Aí ela consegue te trazer esse roadmap e ter isso documentado também. Tá? Flexibilidade. A gente sabe que quando fala de nuvem, a gente fala muito de flexibilidade e elasticidade do ambiente. Mas e na customização do contrato? Será que eu tenho uma flexibilidade no caso de eu ter alguma necessidade que o provedor não tenha hoje para me prover? Eu tenho como customizar o contrato? Eu preciso de um SLA menor? Às vezes não, isso é mais difícil de acontecer. Mas você ter a possibilidade de conversar com o seu provedor de nuvem e ter esse alinhamento é interessante às vezes para a empresa. Né? Então, empresas grandes aí muitas vezes precisam de ter um contato mais direto com o provedor de serviço. Né? Então a maioria abre para conversa pelo menos com relação a isso. Né? Questão de desempenho. Capacidade computacional hoje está atendendo a minha demanda? Né? Então esse desempenho todo que eu tenho lá vai atender a minha demanda? E como é que eu vou saber isso? A gente sabe que muitas vezes eu tenho que colocar algo lá no ambiente para poder testar e ver se vai atender. Aí a gente fala dos testes de adoção, dos provas de conceito, ou Proof of Concept, que é o POC, né, que a gente chama muito.
Então o provedor ele vai te disponibilizar uma quantidade X de créditos para teste. Você sobe um ambiente lá, é, ou parecido com o seu, ou então uma parte do seu ambiente de testes ou produção, testa isso por 30 dias e vai entender se o provedor vai te atender no que você precisa. Então, o provedor ele tem que estar ciente e aprovar essa POC sua. Tá? A maioria dos provedores hoje já disponibiliza isso para você assim que você cria um ambiente na nuvem. Ele já te dá uma quantidade X de créditos lá por 30 dias, pelo menos, para você testar. Isso foi uma coisa que aconteceu na própria Sysmap. Quando a Sysmap buscou adotar uma solução de nuvem, ela fez provas de conceito. Provas de conceito com um provedor? Não. Com dois, três, quatro provedores. Para entender qual dos provedores seria ou teria a melhor solução para o ambiente da Sysmap. Tá? E a questão de segurança física. Documentação da segurança dos data centers. Às vezes é muito difícil ter documentação da segurança dos data centers, mas a empresa consegue te prover algum tipo de vídeo institucional mostrando o ambiente, ou então te repassar por e-mail como é que funciona hoje essa segurança. A gente falou no módulo anterior a respeito de o profissional que está atuando lá dentro, ele é terceiro, mas é de confiança. A gente não tem esse contato direto mais. Mas a gente consegue receber essa resposta do provedor de serviço, né? As certificações obtidas pelo data center. A gente tem certificações voltadas à segurança para certificar o data center, o ambiente de infraestrutura do provedor, o seu mesmo. Você consegue ter essas certificações, que vai comprovar que é um ambiente seguro fisicamente, né? E quem manuseia os dados na premissa aí do provedor. Quem está manuseando lá é um terceiro? Se é um terceiro é de confiança? É auditado esse cara? Né? Sabe o que esse cara faz? Conhece a empresa que está prestando esse serviço para o provedor? Então a gente tem a possibilidade aí de ter uma resposta do provedor de serviço quanto a isso. Então a adoção para a nuvem e os processos da empresa, né? Vamos entrar nessa parte da adoção para a nuvem e os processos aí da empresa. Então, o processo da empresa ela deve ser bem definido antes da mudança. Não adianta achar que uma empresa que não tem seus processos bem definidos vai para a nuvem, vai ser a salvação da pátria. Não, pode ter um problema muito maior, porque não vai saber o que vai provisionar lá de equipamentos e como vai trabalhar com isso. Então, você pode ter um custo aí maior, né? Então ela não é a solução para todos os problemas da empresa. Então a empresa tem que ter um processo muito bem definido para poder também adotar a nuvem, tá? Mudança na forma de trabalho da empresa, que eu falei lá no início. Então a forma de trabalhar da empresa muda, tá? Isso muda quase completamente, né? Não só a questão da infraestrutura em si. A gente sabe que quando vai para a nuvem, o que às vezes é muito rápido o acesso aqui, você pode ter uma perda quando vai para a nuvem, porque às vezes links de internet, algumas outras questões aí que você tem que ir adequando, então você tem que ter um processo bem definido quanto a isso. Mudança em como a empresa lida com o lucro, isso também muda, né? Porque a gente passa daquela questão do CAPEX para o OPEX, né, para o OPEX. Então a empresa continua dona do dado, independente da localização física. Tem empresa, gente, que ela acha que se ela tirar as informações de dentro da empresa dela, ela não é dona das informações mais. Ela passou essa informação para o provedor. É dele agora. E não é verdade isso. Tá? Então a empresa ela continua sendo dona desses dados. Então no caso de mudança também que eu falei, como lida com lucro, foi o que a gente falou lá atrás. Você sai do on-premise para nuvem pública, você muda de CAPEX para OPEX. Né? Você faz essa alteração que a gente já falou anteriormente aí. Para quem não acompanhou, pode pegar nos vídeos anteriores dos modos que a gente falou disso aí. Tá? Então tem uma mudança cultural aí com a adoção da nuvem. Qual que é a principal mudança cultural? Para quem já entende um pouco mais aí, eu creio que a maioria já deve entender, sabe o que é isso aqui, ó, né? Então, quando eu tenho esse balãozinho aqui, eu quero o técnico aqui agora, chamo o João que ele resolveu da outra vez. Muda para, vou abrir aqui um chamado pelo portal da nuvem, pronto, já foi. Então, o departamento de TI, antes da nuvem, era o quê?
Ah, deu um problema aqui. Corre no João ali, que o João já resolveu isso aqui. Pergunta para ele como é que resolve e nós vamos resolver isso rapidamente. E quando está na nuvem, nem sempre você vai ter esse atendimento rapidamente. Você tem que abrir um chamado, né, o portal, o provedor ali vai te atender de acordo com o SLA dele e vai corrigir o problema junto com o departamento de TI ou junto com você. Então isso muda, tá? Então tem empresas que não quer deixar essa história de ter o departamento de TI apagando incêndio e quer manter dessa forma, não vai conseguir ir para a nuvem, né? Muitas vezes não vai conseguir. Mesmo sendo infraestrutura como serviço, se você tiver um problema com o provedor, você vai ter que abrir um chamado e vai ter que aguardar aquele SLA acordado ali com o provedor de nuvem, o provedor de serviço de nuvem, para poder te atender, tá? Então, gente, tem que pensar muito bem nisso aí também. Ah, eu tenho o costume de ter o cara aqui do meu lado me atendendo. Vai passar a não ter isso diretamente. Você vai ter o cara te atendendo ali ainda? Vai, né? Eu vou ter ainda. Mas tem determinadas coisas que eu vou ter que abrir chamado na provedora para poder me ajudar, tá? Então tem que pensar muito bem nessa mudança cultural aí para a adoção da nuvem. Você tem que ter para adotar a nuvem, uma revisão dos seus processos junto com o departamento legal e a segurança da informação da empresa, tá? Por quê? Você tem que fazer a revisão de possíveis cláusulas contratuais, entender a responsabilidade de cada parte. Então é bom você ter essa parte com o departamento legal e de segurança, quem atua com isso, entender melhor isso, as responsabilidades de cada parte, as possíveis brechas no sistema e vazamento de dados, que a segurança da informação tem que ver isso. Às vezes você não tem uma equipe de segurança, mas o seu departamento de TI tem que ver isso, né? Termos de proteção com exposição de dados e proteções legais e regulatórias com relação à localização física dos dados do provedor. Porque às vezes a empresa está adotando um provedor de serviço que não é no Brasil, por exemplo, é numa outra parte do mundo, mas os dados dela perante aos seus clientes não podem estar expostos fora do país. Então tem que estar no data center do Brasil e essa provedora às vezes não tem isso localmente. Então você tem que tomar cuidado quanto a isso. Então a gente tem algumas definições de tipos de riscos que pode, como exemplo, te ajudar aí nessa definição do tipo de risco de acordo com as áreas, né? Na parte do negócio, uma definição pode ser a probabilidade de perda nas operações que possa impactar o retorno do investimento. Aí no exemplo mostra, o provedor da nuvem fica indisponível causando uma perda direta do negócio. Então você tem que ver no contrato como é que o seu provedor vai trabalhar quanto a isso, né? Na parte técnica, mudança de tecnologia que possa impactar o negócio ou causar perda durante a execução de um processo técnico. No exemplo, ele mostrou que o provedor, ao usar uma das características essenciais da nuvem, não previu corretamente o crescimento de um inquilino, né, de um tenant, de um cliente, que acabou usando recursos da sua empresa. Então, o que aconteceu? Você entendia que era separado logicamente, como a gente já falou anteriormente, o seu ambiente com o de outros clientes do provedor, mas na hora que você precisou de um recurso, ele está usando o recurso que seria para você provisionado para um outro inquilino, para um outro cliente. Então, tá tendo impacto com o seu ambiente, impacto técnico e pode ter impacto no negócio, né? E pode ter impacto legal também, né? Às vezes pode vazar alguma informação. Então, na parte legal, perda de reputação causada por uma ação legal, como falha de cumprir um contrato, por exemplo. Então, você tem, por exemplo, vazamento de dados causado aí no data center do provedor. Vazou informações suas de dentro do provedor para outros concorrentes. Então, você tem uma perda no tipo de risco legal aí relacionado a isso. Então, você tem que entender que você pode ter um risco de negócio, técnico e legal. Tá? E aqui tem alguns exemplos, ok? Além disso, você tem que verificar também se o provedor permite o que a gente chama de penetration test, ou teste de penetração para os recursos de cliente. Que seria isso? Eu vou mostrar aqui para explicar para vocês melhor. Necessidade de preenchimento de um formulário especial para fazer esse teste. Né? O provedor permite auditoria externa para os recursos do cliente que estão na nuvem. Então, o penetration test, ou teste de penetração, que é uma avaliação de segurança onde eu vou conseguir simular um ataque de uma fonte maliciosa, de um que a gente chama de hacker, né, o cracker.
Então eu consigo fazer simulação no meu ambiente que eu criei na nuvem, tá? Como se eu estivesse fazendo invasão no meu ambiente, fazendo teste de invasão, para ver se a segurança do provedor de nuvem é boa, se ela vai conseguir barrar esses acessos, né? Se o que eu fiz na minha parte voltada à segurança também no meu ambiente na nuvem está muito bem feito a ponto de barrar. Né? Eu coloquei aí os desenhos aí, ou ele pulou a meu sistema de segurança, ou ele furou ele, ou até mesmo quebrou a ponto de deixar aberto tudo e acontecer algo desse tipo. Então, o teste de penetração, o penetration test, ele vai fazer você vai conseguir fazer essa avaliação de segurança simulando um ataque. Só que você tem que entender com o seu provedor se ele aceita isso, se é acordado isso, e se eu preciso de preencher algum formulário especial para isso. Né? As principais provedoras aí costumam te pedir para preencher um formulário especial, falando que você vai fazer um teste de penetração, em qual servidor que vai ser, que tipo de teste que vai ser, para não correr riscos de você também fazer um teste de penetração em um cliente, um inquilino, em um cliente que não seja seu, que seja da provedora, e você está fazendo isso num outro cara, tá lesando ele quanto a isso. E tem as questões legais. Se você fizer algum teste desse e tiver algum problema com o inquilino do provedor de serviço, com o tenant do provedor de serviço que não seja o seu, você vai sofrer questões legais também. Né? Você pode sofrer algum tipo de processo aí, o pagamento de algo mais. Tá? Então tem que tomar cuidado quando for fazer esse teste. Então, o que mais a gente tem que saber sobre o SLA? Né? O SLA a gente fala que é o Service Level Agreement, que é o acordo de nível de serviço. Ou seja, você vai acordar o nível de serviço que você vai receber, o intervalo de atendimento, né, que você vai ter num suporte, os níveis de criticidade, né, com relação ao seu ambiente, se caso tiver algum problema, algum desastre, que o provedor vai te repassar, vai te ajudar nisso, e o contrato alinhado com o provedor. Você tem que ter um contrato alinhado com ele. Então, tudo que você faz, que você precisa no ambiente, você vai acordar no contrato de SLA, tá? E hoje, o maior impacto no gerenciamento de nível de serviço em cloud é a elasticidade, né? Então esse é o maior impacto que tem. Às vezes a empresa fecha com um provedor e ela não tem tanta elasticidade no ambiente, tá? Então você tem que estar de olho e prestar atenção nisso, tá ok? Então, como exemplo de um acordo de nível de serviço, de um SLA, que a gente pode ter aí para o nosso ambiente como exemplo, né? Então, num contrato de SLA, de Service Level Agreement, ou acordo de nível de serviço, pode estar descrito o custo discriminado dos serviços, né? Quais são os custos para esse serviço? Se não está lá, onde eu consigo saber qual é o custo discriminado de cada serviço que eu vou usar lá. Nem sempre está no contrato, mas você consegue ver no ambiente lá antes de provisionar o seu ambiente mesmo na nuvem. Descrição das responsabilidades de cada parte, contratante e contratado. Isso você tem que ter no contrato aí de SLA. Aquele contrato modelo costuma vir algo desse tipo. Disponibilidade dos serviços contratados. Qual que é o SLA de disponibilidade aí desse serviço? É 99,95% que está mostrando ali do lado no desenho? Então, o meu ambiente ele fica disponível 99,95% ou em algumas vezes, muitos aí a gente pega 99,9999%. Então tem que ver isso também. Termos legais no que tange a interrupção de serviço, incluindo valores de multas e possível ressarcimento. É o que a gente falou anteriormente. A empresa ela vai fazer alguma manutenção no seu ambiente, o provedor de nuvem, né? Nos termos legais aí, o que está acordado com relação a essa interrupção de serviço? Se extrapolar, quais são os valores de multas e qual que é o ressarcimento que eu posso ter em relação à parada do meu ambiente? Detalhamento do plano de remediação ou recuperação de desastre, ou disaster recovery, que a gente costuma falar que é a DR, né? E o tempo médio que vai levar para remediar, para voltar a esse ambiente, no caso de um desastre, né? Eu tenho meu data center, foi o que o sobrinho falou, Davi Sobrinho. Eu tenho meu data center num local,
pegou fogo lá, né? Eu tenho algo no contrato relacionado a isso ou não? Tá lá no contrato explicando que eu tenho que me preocupar com isso. Não é o provedor de serviço. Tem que estar muito bem acordado isso. Descrição do gerenciamento de mudanças e se o mesmo pode causar impacto na disponibilidade ou desempenho do serviço. Você tem um processo muito bem definido de mudança de algo no data center, né? E tem que estar descrito quais os impactos que pode causar na disponibilidade ou no desempenho dos seus serviços, ou se não vai ter impacto, né? E diante disso aí, o que pode gerar em questão de valores de multa e ressarcimento também. Descrição do processo de escalação de casos. Eu consigo escalar esses casos aí de acordo com cada processo? Política de segurança e privacidade. A gente bate nessa tecla de segurança desde lá atrás, no início, e continua falando aqui. Política de segurança. Qual que é a política de segurança? É certificada a empresa? Como é que funciona isso? Qual que é a questão de privacidade dos seus dados perante aos outros inquilinos do provedor de serviço, do provedor de nuvem, né? Dos tenants? Como é que o provedor vai validar em casos de vazamento de dados o que aconteceu? Ele consegue ter trilhas de auditoria desse ambiente, ele consegue identificar o que aconteceu, consegue corrigir, né, e te auxiliar na correção de algum vazamento de dados, né? Tem que prestar atenção nisso. E a descrição detalhada do processo de saída do provedor. Eu coloquei em vermelho que na maioria das vezes se lê o acordo de SLA, desculpa, mas não tem descrição nenhuma detalhada do processo de saída. Eu quero sair do provedor, mas será que o provedor me autoriza, tá no acordo de SLA, eu pegar meus dados de volta, ou ele vai remover esses dados, ou eu até mesmo fazer uma conexão desse provedor com outro provedor para migrar meus dados? Então, procurem saber sobre essa descrição detalhada do processo de saída. Se eu quero sair do provedor, como é que vai funcionar isso? Eu tenho autorização para fazer o que eu quiser, fazer a cópia do jeito que eu quiser, né? A gente fala muito no caso de eu resolvi sair do provedor, eu já avisei que eu vou sair do provedor, né? E o provedor não tem descrição nenhuma disso. De repente ele fecha a minha conexão, eu não tenho acesso mais a nada na nuvem, perdi tudo. Claro que a gente procura sempre fazer uma migração disso antes de avisar, antes de sair do provedor, né? A gente procura migrar nossos dados, nossas informações, seja ela para um outro provedor, seja ela internamente no meu ambiente, na minha nuvem privada, ou conexão híbrida, né, na minha nuvem híbrida, trazer aqui para dentro do meu ambiente de volta, ou seja ela, eu estou saindo do Azure e indo para a Vivo, da Vivo para Google, da Google para a AWS e por aí vai. Como é que vai funcionar isso? Então, sempre preocupar com a descrição do processo de saída do provedor. Se tem algum problema, algum impacto, alguma multa que você vai pagar ou algo desse tipo. Então, cuidado quanto a isso.